A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o diácono José e hoje trago 3 significados que falam sobre a pedra removida do sepulcro, os lençóis e o lenço. Vamos ler no Evangelho de João, a partir do primeiro versículo, que diz assim: no primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada estava removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: tirais o Senhor do túmulo. Não sabemos onde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos correram junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo, e baixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguiu-o, chegou e entrou no túmulo, e ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém. Vamos orar. Senhor meu Pai e Senhor meu Deus, em Tua presença, Senhor Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção neste momento, Senhor, para que possa, Senhor Jesus, anunciar a Tua palavra no Teu Evangelho. Senhor meu Pai, meu Deus, aqui estou, Senhor Jesus. Consagre a minha boca, a minha mente, meu coração, Senhor Jesus. Consagre o Teu servo, que aqui eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho a todas as pessoas do mundo. Senhor Jesus, aqui está o Teu servo, Senhor Jesus. Enche de azeite, Senhor Jesus, o Teu servo, para que possa, Senhor Jesus, cada dia mais anunciar a Tua palavra a toda pessoa, até o confim do mundo, Senhor Jesus. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero falar aqui de 3 significados, 3 pontos. Primeiro significado é a pedra removida. E antes de começar a falar sobre a pedra removida, a gente vê que Jesus foi sepultado. E no primeiro dia da semana, de madrugada, Maria Madalena ela saiu e foi ao sepulcro para ungir o Senhor. E chegando lá, a pedra estava removida e Jesus não estava mais naquele lugar. Ela pegou e voltou depressa e foi avisar aos discípulos. E ela avisando a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, ele avisou a João, o João evangelista. E naquele momento ali, eles correram depressa até o sepulcro. E ele chegando o João correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro naquele lugar. E chegando naquele lugar, ele viu os lençóis no chão e ele não entrou. Chegando Pedro naquele lugar, ele também viu os lençóis. Mas eu quero falar o primeiro ponto sobre a pedra removida.
o significado. O significado da pedra removida significa, a pedra removida significa que Jesus, ele ressuscitou. A morte não segurou Jesus. Jesus, ele venceu a morte. Por isso que o sepulcro estava vazio, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. A morte não segurou. O inferno não segurou Jesus. A morte não segurou. Por isso que a pedra do sepulcro estava removida, porque Jesus ressuscitou. Segundo ponto que eu quero falar. No segundo ponto, a gente vê que Pedro e João, eles chegando no sepulcro, e a gente vê que João vê os lençóis no chão. Também Pedro chega e vê os lençóis no chão. E a gente vê que o lençol não estava onde Jesus estava deitado, sepultado, mas a gente vê que o lençol estava machucado, jogado no chão. E o significado do lençol jogado no chão significa que tudo estava terminado. A gente lembra que um dos evangelhos fala que Jesus, ele falou na cruz: Pai, está tudo consumado. Consumado, está tudo acabado. Acabou toda a obra, aquilo na cruz, onde Jesus pregava, anunciava o evangelho, e a obra que ia terminar sobre a sua morte. E ali ele diz: Pai, está tudo consumado, tudo acabado, tudo terminou. Então, o lençol no chão o significado é que está tudo acabado, tudo consumado. Esse é o segundo ponto, significado. E o terceiro ponto, o terceiro significado é sobre os lenços que está em volta da cabeça de Jesus. E a gente vê que Pedro, ele entrando, ele viu lençóis que estavam no chão, mas também ele olhando e viu que o lenço não estava junto do lençóis, mas estava ao lado, no lugar à parte que Jesus deixou. E a gente vê que Jesus deixou o lençol dobrado naquele lugar. Para que a gente entenda sobre o significado do lenços, é preciso que nós possamos ir até as histórias dos hebreus, do hebraico, e a gente vê lá o costume hebreus. A gente vai ver a tradução hebraica, o que eles faziam. E a gente vê que naquele lugar, nas jantas, quando o Senhor ia jantar, o servo, antes do Senhor chegar, o servo, ele colocava a mesa, preparar todas as comidas, a mesa, e ele colocava um lenço naquele lugar. E ele saía e ficava no lugar que o Senhor não podia vê-lo. E ele ficava observando tudo o que acontecia. E naquele momento ali, aquele Senhor, ele entrava naquele lugar e ia jantar na mesa, sentava e começava a comer. E ele, o servo, ele começava a observar o Senhor de longe. Mas naquele momento ali, se o Senhor, ele se levantasse e pegasse o lenço e amassasse e jogasse na mesa, significava que estava tudo acabado. Ele tinha acabado naquele momento.
e ele saía e não voltava mais. Aí o servo vinha e recolhia aquela comida, recolhia aquela mesa e saía. Mas quando o servo, quando o Senhor, ele pegasse o lenço e primeiro limpava os dedos, depois limpava a boca e depois limpava a barba, e dobrava o lenço e colocava ao lado do prato. Significava que e se levantava e saía. Significava que ele voltava de novo. Ele voltaria para o mesmo lugar. Então o servo, ele ficava no seu lugar e não mexia naquela mesa. O que eu quero trazer para você é que aqueles lenços que estava à parte, ao lado do lugar que Jesus estava, significa que dobrado significa que Jesus, ele ressuscitou, que Jesus, ele vai voltar. Ele ressuscitou, ele foi ao Pai, subiu ao Pai, mas um recado que ele deixou foi dizer: ele foi, mas ele vai voltar. Por isso que o lenço estava dobrado. Vai voltar. Mas é muito forte essa palavra para cada um de nós. E a gente vê que Jesus, ele dobrando lenços ao lado de onde ele estava, significava que Jesus vai voltar. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amigos, que Jesus ressuscitou. Ele foi para o Pai, mas ele vai voltar, porque ele deixou, mostrando que ele vai voltar. E eu quero ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nesse versículo, que Jesus, na primeira vez, ele veio para salvar os nossos pecados, para tirar os nossos pecados. Morreu numa cruz, no madeiro, pelos nossos pecados. Mas a Bíblia fala que ele virá a segunda vez, mas para salvar aquele que espera por ele. Amém? Vamos orar. Senhor meu Pai e Senhor meu Deus, em Tua presença te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra, por essa meditação. Ó Senhor, vem e fica conosco, meu Pai. Eu te peço em Tua presença, Espírito Santo de Deus, por todas as pessoas, Senhor Jesus, que se entregam na Tua presença, que buscam a Tua presença, Senhor, em santidade, em amor, em Tua presença. Então vem com Teu poder, com a Tua unção, Senhor Jesus, e toca a cada coração, Senhor Jesus. Aquelas pessoas que ainda não se converteram, que possam se converter, que possa se entregar na presença de Deus. Ó meu Pai, eu creio na Tua palavra, na Tua promessa, Senhor Jesus, que só Tu tens salvação em Tuas mãos, Senhor. E por isso nós estamos em Tua presença, Senhor. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim o Teu servo ora e te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal,
deixe o seu like, compartilhe com outra pessoa e que Deus te abençoe.